tô aqui trabalhando, feriado, e a cabeça fervilhando com as coisas da astrologia, principalmente. Falando sobre a minha última viagem com o tema astrocartografia, eu estive no Pará, hoje eu tô aqui em São Paulo, voltei para minha terra natal para visitar a família. Tô como uma viajante por aqui, então normalmente eu fico de 1 a 3 meses, e é o que eu tô fazendo aqui. Já tô no segundo mês em São Paulo. E tô refletindo bastante sobre a minha viagem para o Pará. Bom, a minha viagem para o Pará foi muito esperada por mim. Eu planejei bastante, inclusive astrocartograficamente. Quando eu decidi ir para lá, eu estava fazendo a mentoria de astrocartografia com a Gabi, do Asas e Raízes, minha professora maravilhosa. Era uma atividade que a gente tinha que fazer para analisar um mapa de alguém, e eu decidi analisar o meu, e como eu sou viajante, pensei por que não olhar um lugar aqui no Brasil que tenha alguma linha interessante. E, né, estando no Brasil, em teoria é mais fácil de chegar. E quando eu comecei a desenhar esse destino, o Pará, mais especificamente Santarém, eu não tinha nem condições de ir para lá. Então eu digo que também foi um processo de cocriação. E que a linha de Júpiter, que é a linha que passa lá, bem em cima de Santarém, me chamou e me ajudou a expandir a minha vida, as possibilidades, e fez concretizar esse sonho, esse objetivo. Inclusive, essa é uma técnica da astrocartografia, que é justamente você fazer um storyboard, né, um mapa dos sonhos, onde você se coloca na onde você quer ir. Você coloca fotos dos lugares, você recorta uma fotografia sua e te coloca lá no lugar, você pega questões da cultura, então a culinária, museus, enfim, se tem uma língua diferente, fazer algo escrito ali na língua do país, né? Então é importante colocar esses elementos do lugar para onde você quer ir. É como se você visualizasse e imprimisse essa visualização para algo físico, né? Não físico necessariamente na vida real, mas que você veja, você possa visualizar para além daqui dentro, né? Daqui de dentro. E bom, a linha de Júpiter, ela fala muito sobre expansão, né? No meu caso, é uma linha de Júpiter no MC. MC é o meio do céu, né? A gente tem todos os astros no nosso mapa astrocartográfico, que é como se fosse o nosso mapa natal em cima do mapa mundi, e a gente tem todos eles em todas as linhas, né? Cada um dos astros. E dos pontos também importantes analisados, como o Quirón, os nodos. Então, todas essas linhas seriam as principais, né? As cardinais, que é AC, ascendente, IC, que é o fundo do céu, DC, descendente, e MC, que é o meio do céu. No meu caso, meio do céu vai falar de propósito de vida, vai falar de carreira também. Então, eu estava muito focada em expandir minhas ideias, minhas possibilidades como astróloga no mundo. Eu tinha acabado de me demitir, quando eu consegui ir, de um trabalho que estava me fazendo muito mal e estava me apagando. E foi como se eu tivesse virado uma chavinha e tá, agora que eu me demiti, tudo é possível. Eu tava com dinheiro, ele era CLT, então recebi todos os meus direitos e vi um mundo de possibilidades. Continuei fazendo meus voluntariados e uma colega tava lá no Pará e a gente dividiu uma casa juntas. E, bom, essa linha em Júpiter me deixou com muitas ideias. Eu passei por muitas experiências incríveis ali que eu nunca faria sozinha. Sem estar com alguém ali que sabe minimamente o que tá fazendo, que já fez essas aventuras que eu não fui criada assim, né? No meio do mato, enfim. Do contrário, minha família é muito medrosa. Então eu cresci com esse medo, né, da natureza, daquilo que a gente não conhece. E bom, acampei no meio da mata. Júpiter também fala de viagens, né? Ele é o regente de Sagitário. Sagitário é o explorador, o sábio, o aventureiro, né? Então, eu tive experiências assim que eu não tive em nenhum dos outros destinos pelos quais eu passei. Foi vivência mesmo na mata, experiência de acampamento em praia de rio e passar por tempestades. Então, foi bem diferente assim a vivência que eu tive. Foi além do que eu estava esperando e ao mesmo tempo foi muita informação. Foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Só que Júpiter, ainda hoje, quando eu estou gravando e quando eu passei por lá, né? Eu fui pra lá em novembro, comecinho de novembro.
de 2025 e fiquei até comecinho de fevereiro de 2026, né? 3 meses aí. Então, Júpiter estava em Câncer, ainda está em Câncer. Então, ele estava ativando, no meu caso, no meu mapa natal, o meu ascendente. Eu estava tentando entender o que estava acontecendo, porque ao mesmo tempo que eu estava expansiva, estava encontrando muitas pessoas, estava vivendo coisas muito diferentes, me permitindo estar e viver de forma diferente. Cortei o cabelo, enfim. Logo quando eu cheguei, senti essa necessidade de mudar. Comecei a ir cortando o cabelo até ficar assim como tá hoje aqui em São Paulo. Mas muita coisa foi mudando internamente também, dentro de mim. E dentro de uma das caixinhas da minha cabeça, que é da Astróloga no Mundo. Então, a Astróloga no Mundo foi mudando. Foi quando eu encontrei a Clara, que é a designer da Astróloga no Mundo hoje. Ela tá, assim, incrivelmente colocando a identidade da astróloga muito bem feita, de acordo com as coisas que a gente foi conversando, que a gente ainda conversa, tem bastante coisa que a gente vai tendo ideia ali no meio. E eu gosto de pessoas criativas, eu sou uma pessoa criativa e a Astróloga no Mundo eu vejo como um projeto criativo, então foi um momento que estar lá no Pará me levou a me conectar com pessoas importantes e que me deram o gás e os caminhos que foram necessários para que a Astróloga no Mundo continuasse. Só que ao mesmo tempo eu estava muito interna. Eu tinha acabado de passar também por um término de relacionamento. Em setembro eu terminei o relacionamento, continuei a amizade com a minha ex, a gente ainda se fala até hoje, a gente se dá muito bem, né? A gente se apoia muito. A gente sempre foi melhor amiga desde antes da gente se relacionar amorosamente. Então, foi importante para mim continuar essa amizade, então fazer essa mudança foi importante para mim também. O céu que estava acontecendo ali no momento foi propício, muito importante para essa transformação, transmutação da relação. Mas eu esqueci que eu também tinha um processo interno para passar. Afinal, eu vivi um relacionamento de 6 anos. Foi o relacionamento amoroso mais longo da minha vida. Então, eu esqueci que eu poderia passar por coisas que eu não imaginasse. Internamente, poderia estar aguardando aquilo. Bom, Câncer no meu ascendente. Câncer vai falar sobre o nosso lar, seja ele físico, seja o lar interno. Vai falar também de algumas questões da infância, né? De vivências com o lado feminino da família também, e vai falar de família como um todo, né? No ascendente vai falar da forma como eu me expresso, né? O ascendente fala da nossa expressão, de como as pessoas veem a gente, como a gente se coloca no mundo. Tem muita questão do eu sou. E por isso, por conta dessas transformações, também viajava com a minha ex, então foi novas formas de viajar e de vivenciar e experienciar as viagens da minha maneira. E como que era a minha maneira? De repente, todas as possibilidades se ampliaram, porque era eu por eu mesma. Ao mesmo tempo que me batia aquele medo de, tipo, meu Deus, agora eu tenho muitas oportunidades, né? Muitos destinos que eu quero ir, que não só o Brasil, que não só esses destinos que eu fui até agora, mas ao mesmo tempo era, caraca, que legal, eu posso ir para fora do país e ser no meu tempo, no meu momento, na minha hora e não na hora de mais alguém, sabe? Então eu fiquei muito nessa dualidade, tentando entender o que estava acontecendo no momento e, né, porque a vida continua, outros âmbitos da vida vão acontecendo, enfim, comecei num emprego novo e coisas novas, uma área nova, eu me reencontrando, me reapaixonando pelo marketing, pela publicidade, mais especificamente por comunidades, criação de comunidades. E análise, então eu fui reencontrando e expandindo em outras áreas da minha vida também, para além da astróloga. Então, minha vida corporativa retomou um lugar muito importante na minha vida, né? Entendi que eu, pelo menos hoje, né, na linha temporal em que estou agora, atual, é importante para mim manter os dois, minha vida corporativa e a minha vida empreendedora com a astróloga no mundo. Eu me sinto muito mais segura e muito mais forte tendo esses dois pilares muito bem desenvolvidos no meu dia a dia, enfrentando os desafios que sempre tem, mas superando eles, né? E descobrindo novas formas de superar meus medos ali. Então, voltando para a história, eu tinha ali um término que tinha recém acontecido, um novo emprego que tinha acabado de acontecer quando eu fui preparar, eu estava, sei lá, no primeiro mês ainda do trabalho, e a realização de um sonho, né, que eu estruturei ali em 6 meses por conta da mentoria de astrocartografia, e aconteceu.
né? Eu fiz acontecer, o universo fez acontecer e eu tava lá, vivendo a energia e atenta, né? Então, eram muitas informações na minha cabeça, eu tava sempre com muita energia mental, principalmente, porque eu tava nessa energia de ascendente também. Então, eu fiquei mais interna, tendo as minhas transformações ali, entendendo quem era eu dentro do ambiente que eu tava, quem era a nova Dani, quem é a Dani fora de um relacionamento amoroso, quem era a nova Dani que é empreendedora, que tem um papel corporativo, e a Dani solteira, né, que viaja o mundo sozinha. Então eu posso dizer que eu passei por um momento de cansaço de estafa, assim, em 3 meses. É essa sensação que eu tenho quando eu olho para trás. Eu tinha essa necessidade de sair de lá, mas ao mesmo tempo eu queria continuar porque o lugar me encantou muito. Apesar das vivências, algumas vivências que eu tive não me favoreceram muito, então eu ficava nessa dualidade, mas não sabia para onde ir depois. Até que eu entendi, acho que principalmente por conta dessa influência aí de Júpiter em Câncer, pegando meu ascendente, eu entendi que eu tava com saudade de colo de mãe. Eu precisava voltar para São Paulo. Eu precisava rever minha família, rever minha mãe, passar um tempo com ela, passar um tempo com meu cachorrinho maravilhoso, Pitico, que tá olhando pra minha cara, e com meu irmãozinho, Morcego, que é um gato, gente. É o filho da minha mãe. Pitico é meu filho. Pitico é um cachorro. E um dia, num café, eu decidi. Falei, eu vou ir pra São Paulo, comprei a passagem, é isso, pro dia 8 de fevereiro. Só que uma semana antes, tudo muda e eu passo uma semaninha em um hostel com pessoas novas, fazendo novos contatos, algo que não estava planejado na minha viagem ali. E foi importante porque eu tive meus momentinhos de descanso comigo mesma. Tive uma grandíssima crise de cólica. Eu tava numa época assim que eu tava tendo dores menstruais muito intensas, então foi bem difícil assim para mim, mas eu senti que ao mesmo tempo foi um expurgo de muita energia que eu passei e desempenhei comigo mesma, com o entorno, e com um novo destino que eu passei ali 3 meses, né? Foram muitas experiências, muitos desafios, muitas superações desses desafios, né? Vivências novas, experiências novas, que eu tava querendo essa energia mais sagitariana mesmo pra minha vida. Inclusive, tenho atraído muitas pessoas do elemento fogo pra minha vida. Eu tô muito feliz com isso, porque normalmente eu atraio muitas pessoas de água ou de terra. E agora essas pessoas de fogo estão vindo e é uma energia que eu tenho sentido falta. E querendo ou não, eu ativei muito lá no Pará, né? Afinal, a Amazônia, um lugar super quente. E também por conta de Júpiter, né? É regente de Sagitário. E aí eu passo por esse começo de descanso e depois a vinda para São Paulo. E foi muito importante porque eu gosto muito desse caminho entre destinos, seja dentro de um avião, seja dentro de um ônibus. E ônibus é mais legal que você vai vendo a paisagem mudando, né? De avião você não tem tanta essa sensação, mas acho importante porque faz a gente refletir um pouco sobre o que foi esse momento antes e o que pode vir a ser no novo destino. É como se eu tivesse, não sei explicar, mais parada no tempo, né? Entre uma coisa e outra. Muito cansada de tudo, então consegui dormir bem até no avião, uma coisa bem difícil para mim, tinha conexão, foi bem cansativo, mas foi importante. E no dia seguinte, chegar em casa, chegar em São Paulo e sentir que eu precisava realmente estar aqui, não me sentir deslocada, me sentir em casa em São Paulo é uma coisa que estava muito difícil para mim. Eu não estava mais me sentindo em casa em São Paulo. Então eu me senti bem acolhida pela cidade e eu acolhi muito bem a cidade. No mesmo dia que eu cheguei, teve churrasco com a família e foi assim incrível. Era realmente o que eu tava precisando. Eu tava com saudade do meu priminho também. Energia de criança contagia, né? Então, enfim, foi bem legal, bem importante. E estando aqui há 2 meses em São Paulo, eu fico aliviada de ter vindo para cá, porque eu não teria processado tudo que eu vivi se eu tivesse ido para outro destino, né? Viajando a gente fica muito em alerta, a gente tem que resolver e decidir coisas o tempo todo, as coisas podem mudar de uma hora para outra. Com a astrocartografia também, a gente
já percebe os lugares de uma forma diferente, mas a gente começa a entender o porquê daquela diferença. E os lugares que eu queria ir, que eu ainda quero ir, tem uma energia jamais de transformação, de mais que eu precisaria de mais energia, então não teria sido bom, né? Para mim, pro meu momento que eu tava vivendo, né? Eu precisava dessa, não calmaria, não tranquilidade, porque enfim, São Paulo, energia caótica, energia de trabalho, e estando com a família também, mas é um lugar e é uma energia que eu já conheço e que eu aprendi a lidar estando fora de São Paulo. Então, voltando para cá, eu percebi essa mudança na minha forma de estar e viver aqui, mas principalmente por conta dessa experiência que eu tive no Pará. Isso eu não tenho dúvida. Não só ela, claro, porque passei por muitas experiências, né, dentro de um ano viajando sem parar. Fazia um ano que eu não via a família. E passando por lugares diferentes, entrando em contato com pessoas diferentes, fazendo voluntariado, trabalhando em uma nova empresa. Então, assim, eu vivi muitas coisas diferentes. E tudo que a gente vai vivendo, a gente vai carregando com a gente, aprendendo e usando esses aprendizados para todas as áreas da nossa vida. Mas o Pará, de fato, foi um lugar, assim, que me encantou e me transformou, realmente. Inclusive, tópico importante para quem é do Vale, LGBT, me senti tão inclusa ali, né? Abraçada dentro da comunidade, porque tem movimentos lá LGBTs. Inclusive, teve o segundo movimento lá de um festival amazônico que mistura o ballroom com a Amazônia, com o Brasil, com as culturas indígenas. E foi, assim, um eventão incrível. E depois disso tiveram outros eventos que o pessoal fez, que eu aprendi sobre ballroom, participei das práticas e oficinas e foram experiências assim incríveis, incríveis. Foi uma vivência inimaginada assim para mim. Senti confortável de estar em um lugar, né? Porque eu já tinha passado por tantos lugares que são complicados, né? São sexistas, são misóginos, são homofóbicos. Normalmente a gente se encontra mais, assim, eu, pelo menos na minha vivência, em cidades grandes, porque tem mais diversidade, né? Mas não quer dizer que eu não tenha me sentido abraçada em outros lugares, porque o que faz o lugar são as pessoas, né? E eu tenho encontrado pessoas muito incríveis no caminho. Mas, falando da cidade como um todo, ter esse movimento que mobiliza a cidade ali, a comunidade, é muito importante. Extremamente essencial. Enfim, foi essa vivência que eu tive no Pará, a minha linha de Júpiter no MC, ativando o meu ascendente, me deixando bem expansiva nas ideias, no meu mental, mas ao mesmo tempo muito interna, em uma transformação, em uma exploração interna, e entendendo quem eu queria e sou, né? Queria ser e sou, a partir daquele momento, sabe? Inclusive a música tem destinos que eu acabo escolhendo música, inevitavelmente. A música que eu tinha escolhido pra lá é Unwriting, é Natasha Bedingfeld. Bedingfeld, acho que é isso. Unwriting. Essa música é conhecida, gente, vamos lá. Enfim, não vou tocar muito porque, né, direitos autorais, mas pesquisem aí. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar e de se inscrever aqui no canal para aprender mais sobre astrocartografia e entender como que isso funciona a partir das minhas experiências, dos meus testes, né? Eu sou uma apaixonada pela astrologia, uma astróloga e que gosta de fazer esses estudos comigo mesma e analisar a mim mesma através de vivências diferentes. É isso. Até mais.